Não é segredo para ninguém que o dólar está muito alto. Se você não investe, se você não quer viajar para Disney e se você não compra nada fora do país, o dólar não faz diferença para você, certo? Completamente errado. Nesse vídeo, eu vou falar para você como que o dólar alto impacta tanto os investidores como os não investidores. Meu nome é Paulo Filho, eu sou educador financeiro e hoje nós vamos falar sobre o dólar. E antes de você entender o motivo pelo qual o dólar está alto, a gente tem que entender o que é a tal da taxa cambial. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que você vá no supermercado e queira comprar um chocolate. E esse chocolate hoje está custando R$ 2. O que você faz? Você vai até o caixa, entrega uma nota de R$ 2 para ele e ele vai te dar o chocolate. Você sai feliz lá com o seu chocolate. Aí o que a gente fala nesse caso é que o preço do chocolate é R$ 2. Só que se você não quiser comprar um chocolate, e se você quiser comprar $1? Bom, primeiro que você não vai achar no mercado para vender, é em outro lugar que você tem que ir, na casa de câmbio. E segundo, que eles não vão chamar esse valor do dólar de preço. Eles chamam de taxa cambial. Então, taxa cambial nada mais é do que o preço de uma moeda. Simplificando, taxa cambial e preço é a mesma coisa. Quando você está falando de produto, você fala de preço. Quando você está falando de moeda, você fala de taxa cambial. E hoje, a gente precisa de R$ 5,61 para comprar $1. Então, a gente fala que a taxa cambial do dólar pro real é 5,61. Quando a galera fala lá no jornal que o dólar aumenta, significa que você vai precisar de mais reais para comprar $1. E quando eles falam que o dólar diminui, significa que você precisa de menos reais para comprar $1. Sempre é quantos reais você precisa para comprar $1. E assim, desde que eu era criança, eu escuto falar que o dólar tá caro, né? Provavelmente, se você tem a mesma idade que eu, você escuta a mesma coisa. Mas por que é assim? Por que a gente tem a impressão que o dólar só aumenta e ele nunca diminui? No início do Plano Real, lá em 1994, faz tempo, hein, galera? O dólar e o real, eles tinham uma relação perto de 1 para 1. Então, com R$ 1, você comprava $1. E teve momentos, inclusive, que o real chegou a valer mais que o dólar, galera. Pensa que loucura que é essa. Desde que o real foi criado, a gente teve esse gráfico aqui da relação entre o dólar e o real. E o que a gente pode ver nesse gráfico aqui? Vocês conseguem perceber aqui que o dólar ele aumentou muito de valor até 2002, ou seja, ele ficou mais caro. E ele valia ali naquela época mais ou menos R$ 3. Depois ele diminuiu até 2011, onde ele chegou a valer 1,67, e daí para frente foi só para trás, né? Ou só para cima, né, se você preferir nesse caso, como você consegue ver aqui no gráfico, né? Hoje, no dia que eu estou gravando, ele está valendo 5,61. Deixa aí nos comentários se com essa informação você sabe dizer qual é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Mas o mais importante é, por que o dólar tem esse comportamento? E, gente, aqui está o ponto central. O valor de uma moeda, ele depende de como está a economia do país. Quando uma economia está boa, a gente tem a valorização da moeda daquele país. Entre os anos de 2012 e 2011, a gente teve o que ficou conhecido como milagre econômico brasileiro. A gente estava muito bem na economia. Por causa de uma série de questões, tá, gente? Muito atrelado ao ciclo das commodities, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso nesse vídeo. Então, nesse período, o real ele ganhou muito valor. Aliado com isso, em 2008, a gente teve uma crise muito grande imobiliária nos Estados Unidos, o que fez com que o dólar perdesse valor. Então, estava o real subindo e o dólar descendo. Então foi a melhor fase para o real de fato, porque o Brasil estava com uma economia boa e os Estados Unidos estavam com uma economia um pouco abalada ali por aquela crise. Mas por que é isso? Por que a economia de um país impacta no valor da moeda dele? E aí, gente, é uma velha história que tem em todo o mercado. Oferta e demanda. Presta atenção que eu vou explicar. Quando a economia de um país está boa, muitos investidores internacionais vão querer investir naquele país. Então, entre 2002 e 2011, teve muito investidor gringo que queria investir aqui no Brasil. Então, vinha norte-americano, vinha chinês, vinha europeu, tudo investir aqui. Agora, o norte-americano que queria investir aqui, ele precisava comprar real, porque aqui se investe em real, não em dólar. O chinês também precisava comprar real, o europeu também precisava comprar real. Então o que aconteceu? Tinha bastante gente querendo comprar real. E quando você tem muita gente querendo comprar um produto, o que acontece com o preço desse produto? Pois é, ele sobe. Então foi por isso que nesse período o dólar caiu tanto frente ao real. E você consegue ver isso também, galera, no gráfico do euro, que eu vou deixar aqui para vocês verem que ele também caiu nesse período entre 2002 e 2011, beleza? Realmente era um período onde a nossa economia estava indo muito bem. Então, o que aconteceu? A nossa economia que ficou ruim, bom, isso também aconteceu, tá? A nossa economia hoje não é tão boa
quanto à economia daquela época. Só que esse não é o único ponto que a gente tem que observar. Então não é só a economia. A gente tem também mais duas coisas que contam muito aqui para o valor de uma moeda. O cenário político interno do país e o cenário geopolítico do mundo como um todo. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui porque não é um vídeo sobre isso, mas quando você tem uma política interna que é mais adepta ao gasto público, isso tende a diminuir o valor da moeda, porque você está colocando mais moeda ali em circulação. Novamente aqui, pessoal, é o efeito da oferta e demanda. Se você tem bastante moeda no mercado, o preço dessa moeda diminui. E aí, no cenário geopolítico, quando você tem muita guerra ou uma crise sanitária, que a gente viveu nos últimos anos ali, os investidores, principalmente dos países mais desenvolvidos, eles tendem a procurar mercados mais seguros para deixar o dinheiro. E esses mercados mais seguros normalmente estão em países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos. E foi por isso que você teve um aumento muito grande do dólar naquela época da crise sanitária. Pode observar que o dólar subiu não foi só em relação ao real, foi em relação a outras moedas também. As pessoas em tempos mais instáveis procuram uma moeda que seja mais estável. Mas como eu disse, eu não vou me alongar muito nesse tema, nesse vídeo, porque eu preciso ainda falar de uma coisa mais importante, que é como que o dólar afeta o nosso dia a dia. E são 3 casos que eu separei aqui para falar para vocês. O primeiro deles é o cenário de produtos importados. Gente, hoje a maioria dos produtos que a gente compra tem coisa que vem de fora do Brasil. Então, mesmo que esses produtos sejam montados aqui no Brasil, eles sofrem com o aumento do preço do dólar. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Pensa na construção de um carro. A gente tem muitas fábricas aqui no Brasil que montam esse carro. Por isso até elas são chamadas de montadoras, né? Mas muitas das peças, sobretudo as peças que são mais tecnológicas, elas não são fabricadas aqui no Brasil. Elas vêm de fora. E como elas vêm de fora, elas têm um preço em dólar. Então vamos supor que um sensor custa lá fora $50. Quando ele era importado para o Brasil, em 2011, que o dólar estava a 1,67, se você converter para o real, ele custava R$ 83,50. Hoje, com o dólar a 5,61, o mesmo sensor custa, respira fundo, R$ 280,50. Ou seja, um aumento de quase R$ 200. Isso sem considerar a inflação no valor do produto e sem considerar nenhum tipo de imposto de importação. E aí eu te pergunto, quantos sensores tem em um carro? Cada valor de aumento desse que um sensor sofre vai incidir no preço final do carro. Então, o preço final do carro vai com certeza aumentar. Então, tudo que é produto tecnológico acaba ficando mais caro com o aumento do dólar. Carro, televisão, celular, mesmo que esses produtos sejam produzidos aqui no Brasil, porque a gente importa peça para fabricar esses produtos. Outro caso, produto que sobe bastante de preço com o aumento do dólar, são esses serviços digitais de assinatura. Netflix, em alguns casos até mesmo serviços como o Uber. Para dar um exemplo de como isso acontece, vamos pensar na Netflix, gente. Ela tem todo o pessoal que trampa lá na tecnologia deles, né? E essa galera recebe em dólar. A maioria não está aqui no Brasil. Ela paga os direitos dos filmes e das séries que ela exibe em dólar. Só que ela não te cobra em dólar. Ela te cobra em real. Se o real desvaloriza, ela vai ter que aumentar o preço para você para chegar no mesmo valor que ela recebia antes. Senão ela fica no prejuízo. Muitas empresas que prestam serviço assim global no mundo inteiro, elas têm times internacionais só para controlar essa questão de precificação em outros países. Para vocês terem uma ideia, em 2018, eu lembro de pagar o plano padrão da Netflix lá, alguma coisa em torno de R$ 30. Hoje, eu fui ver o valor do mesmo plano, tá? R$ 45. E claro, você vai me falar, R$ 45 não é tão caro. Mas olha o aumento percentual, galera. Foi 50% num período de 6 anos. E grande parte disso vem por causa do aumento do dólar no período. E só por curiosidade, eu fui atrás do valor do mesmo plano nos Estados Unidos, tanto lá em 2018 como hoje. Deu um trampo do caramba, então só isso já vale o like, hein? Mas em 2018, o plano padrão custava lá $19,99, e hoje ele custa R$15,49. Então foi um aumento aí de menos de 20%. Enquanto lá aumentou 20%, aqui aumentou 50%. Mas beleza, eu tô falando aqui de produtos muito específicos, né? Produtos que são produzidos aqui no Brasil, que não dependem de tecnologia de fora, esses não aumentam de preço, certo? Errado. E presta atenção porque é aqui que a maioria do pessoal não entende. Mesmo os produtos que são produzidos aqui no Brasil, soja, trigo, minério de ferro, eles também vão ter aumento de preço por causa do dólar. E eu vou dar um exemplo para você entender por quê. Vamos supor que você produz trigo, você é um produtor de trigo. Aqui no Brasil, o pessoal quer comprar seu trigo. E aí vamos supor que eles pagam, sei lá, R$1
para cada quilo de trigo que você produz. Só que o que a gente precisa entender é que não é todo país do mundo que produz trigo. Então tem gente lá de fora que quer comprar o trigo que você produz também. O mundo inteiro precisa de trigo, galera. Mas eles não têm real, eles têm dólar. E aí vamos supor que eles pagam 30 centavos de dólar por quilo de trigo. Quando o dólar está a R$3, por exemplo, esses 30 centavos de dólar vão dar 90 centavos de real. Então, ainda está valendo a pena você vender no mercado brasileiro, que te paga R$1 ao invés de 90 centavos. Agora, o que acontece se esse dólar passa a R$4? Aí o mercado internacional vai estar pagando R$1,20 por quilo de trigo. Ou seja, ele já está pagando mais do que o nacional. Só que ainda tem alguns problemas, porque dá trabalho vender para fora, gente. A pessoa precisa correr atrás de documento, precisa correr atrás, muitas vezes, de documentação internacional, inclusive. Precisa correr atrás de alvará. Então, é meio complicado. Então, nessa taxa, o produtor, principalmente o menor, ele ainda vai preferir vender no mercado nacional. Agora, com o dólar hoje a 5,61, o mercado internacional vai estar pagando 1,68 para cada quilo de trigo. Aí, nesse ponto, você que está produzindo seu trigo lá, começa a pensar, poxa, eu ganho R$1 aqui, 1,68 aqui. Acho que vale a pena correr atrás daquela burocracia para poder ganhar um pouco a mais, né? E aí, gente, claro, os números que eu usei aqui, eles não são reais, eles são só exemplos, tá? Não sei quanto vale o quilo de trigo hoje no mercado nacional ou internacional, mas eu usei os números fáceis aí de fazer conta para vocês poderem entender por que a galera prefere vender para fora do que vender aqui no Brasil quando o dólar aumenta muito. Mas ainda não acabou o exemplo, tá? Com você vendendo os trigos que você produz lá para fora, vai começar a faltar trigo no mercado nacional, certo? Por quê? O trigo que você produz é limitado. Você não produz trigo infinito. Aí, pensa o dono da padaria. Ele precisa comprar trigo para fazer o pão. Então, o que ele vai ter que começar a fazer? Ele vai atrás de trigo de qualquer jeito. Aí ele tem que pagar mais caro. E, de novo, aqui é oferta e procura. Quando tem menos trigo no mercado, ele paga mais caro do trigo. Vou fazer uma pergunta para você. O padeiro, que pagou mais caro lá do trigo, será que ele vai absorver esse prejuízo para ele? Ou será que ele vai aumentar o preço do pão para compensar? É muito provável que ele aumente, galera. Pode até ser que ele não aumente tanto, proporcionalmente, para não perder freguesia. Aí ele absorve uma parte do prejuízo e repassa outra, né? Mas sim, o preço do pão ele vai aumentar um pouco. Então, você percebe como que o aumento do preço do dólar influencia no preço da matéria-prima, que por sua vez vai fazer aumentar todo o preço da cadeia de produção. Então é por isso que o aumento do dólar faz você pagar mais caro do pão, mesmo que o pão seja produzido 100% aqui no Brasil. Eu não importei nada para produzir o pão, mas mesmo assim ele ficou mais caro. E isso acontece basicamente com todos os produtos. Os produzidos fora, como o sensor do carro, né? E os produzidos dentro, como o pão. A moral da história, galera, é um pouco triste. Quando o dólar sobe, todos os produtos ficam mais caros. Mesmo que a gente desconsidere a parte de imposto e de inflação. Quando você coloca o imposto e a inflação na conta, o aumento fica mais assustador ainda. Então, a gente tem que prestar atenção quando o jornal passa lá a cotação do dólar todo dia, porque o dólar mais caro, ele torna o seu custo de vida maior. E como que a gente se protege disso? É difícil, mas a única forma de minimizar os efeitos do aumento do dólar é você investir em boas empresas. E parece muito clichê eu te falar isso, parece que eu só tô falando isso porque eu tô num canal de finanças, mas não, galera. Pensa aqui comigo. Vamos voltar pro exemplo do cara da padaria. O dono da padaria, quando ele teve um aumento no preço da produção dele, quando o trigo ficou mais caro, ele repassou esse aumento para os clientes dele. Então, ele basicamente ficou com o mesmo lucro. É isso que as empresas fazem. Quando você está comprando um pedaço da empresa que faz isso, ou que é uma ação, né? Mesmo que você compra em real essa ação, você está minimizando esse prejuízo. Mas lembrando, não é nenhuma recomendação de investimento, você tem que tomar suas próprias decisões, beleza? E ainda nesse ponto, hoje é possível você investir em empresas internacionais, galera. Dentro do mercado norte-americano, dentro de outros mercados ao redor do mundo. De novo, não é nenhuma recomendação, mas hoje é muito fácil a gente investir em empresas como Apple, Amazon, Coca-Cola, entre outras marcas gigantescas. E, gente, algumas dessas empresas são tão gigantes que elas valem mais do que a Bolsa Brasileira inteira. Só para vocês terem noção, tá? Claro que, novamente, todo investimento tem risco e precisa ser muito bem pensado. Então, não estou fazendo nenhuma recomendação aqui, tá? E quando você entra numa empresa internacional, você tem que estudar ainda mais do que quando você entra em uma empresa nacional. Então, são tipos de investimento que são, sim, um pouco mais avançados, tá? E aí os detalhes do que você tem que olhar e até como que você tem que fazer para entrar nesse mercado de investimento internacional, vou deixar para outro vídeo, que esse aqui já está gigantesco.
Mas hoje, como eu disse, você pode fazer isso através de corretoras e bancos nacionais. Eu, por exemplo, uso o Banco Inter para investir fora do Brasil. De novo, não é recomendação, e eu nem estou sendo patrocinado para falar isso, é só algo que funciona para mim, beleza? E se você chegou aqui, é sinal que você gostou desse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque aí você pode receber mais conteúdo como esse, né, galera? No mais, um abraço e até o próximo vídeo.